Você consegue imaginar? 300 pessoas assistindo em silêncio absoluto enquanto um bilionário atravessa um salão de gala e arranca o colar de diamantes do pescoço da esposa grávida. 20 passos. Foi só isso que ele precisou para destruir um casamento inteiro. E sabe o que é mais chocante? Ele pendurou aquele mesmo colar na amante. Na frente de todo mundo. Mas espera, porque a parte mais deliciosa dessa história ainda está por vir. Esse bilionário arrogante não sabia de um detalhe crucial. A sogra dele estava filmando absolutamente tudo. E ela não era uma sogra qualquer não, viu? Ela era a advogada de divórcio mais implacável de todo o estado. Fica comigo até o final dessa história, porque eu prometo, a reviravolta vai te deixar de queixo caído. Essa é a história real de como uma traição covarde se transformou na vingança mais satisfatória que você vai ver hoje. Caroline Ashford estava rindo. De verdade. Pela primeira vez em semanas, ela se sentia quase feliz naquela gala beneficente. O salão estava lindo, lustres de cristal, música suave, champanhe rolando solto. Ela estava conversando sobre cores de quarto de bebê com uma amiga, amarelo ou verde menta. Uma conversa tão normal, tão inocente. A mão dela descansava na barriga de 7 meses. O bebê tinha chutado a noite toda, animado com a música. Ou talvez fosse por causa da mousse de chocolate que ela tinha pegado escondida na mesa de sobremesas. Caroline sorriu para si mesma. Então Marcos apareceu. O marido dela atravessou a multidão com aquela confiança de quem é dono do pedaço. E tecnicamente, ele era. Metade daquelas pessoas devia alguma coisa para ele. Uma doação, um negócio, um favor que nunca seria esquecido. Caroline sorriu quando viu se aproximando. Era automático. Um reflexo construído em 3 anos de casamento. Oi, amor, estava te procurando. Ela começou a falar. Mas Marcos não sorriu de volta. O rosto dele estava estranho. Frio. Como uma máscara que tinha escorregado e revelado algo vazio por trás. Marcos, tá tudo bem? Ele não respondeu. Simplesmente se aproximou mais. Perto demais. As mãos dele subiram em direção ao pescoço dela. Por um segundo confuso, Caroline pensou que ele ia abraçá-la, beijar seu rosto. Algum tipo de demonstração pública de afeto. Então os dedos dele fecharam em volta do colar de diamantes da avó dela. Marcos, o que você... O fecho se soltou. Não com delicadeza. Não com cuidado. Ele puxou. O metal mordeu a pele dela antes de quebrar. Uma dor pequena e aguda que ia deixar marca. O colar caiu na palma dele. Diamantes e platina que valiam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma década. A avó dela tinha usado aquele colar durante 2 guerras mundiais. Tinha escondido ele de soldados, de ladrões, de todos que tentaram roubá-lo. Você não merece mais isso, Marcos disse. A voz dele alta o suficiente para ser ouvida. Alta o suficiente para a amiga dela ouvir. Para o casal ao lado ouvir. Para o silêncio se espalhar como uma pedra jogada em água parada. A mão de Caroline voou para a garganta. A pele parecia fria, errada, nua de um jeito que não tinha nada a ver com decência. Eu não entendo. Ela sussurrou. Mas ela entendia. Olhando nos olhos do marido, ela entendia tudo. As noites que ele chegava tarde. As viagens de negócios que duravam mais do que o necessário. O jeito que ele olhava através dela, não para ela, há meses. Marcos se afastou. 20 passos. Caroline contou cada um. Ia se lembrar daquele número pelo resto da vida. 20 passos da esposa para a amante. Vanessa Collie estava perto da escultura de gelo, um cisne enorme com asas abertas. Ela usava vermelho. Claro que usava vermelho. Um vestido que grudava no corpo perfeito dela como se tivesse sido pintado. Cabelo loiro preso num coque elegante. Os lábios curvados num sorriso que não mostrava surpresa nenhuma. Nenhum constrangimento. Nenhuma vergonha. Ela estava esperando por esse momento. Talvez tivesse esperado a noite inteira. Talvez tivesse esperado 3 anos. Marcos levantou o colar. Os diamantes pegaram a luz dos lustres e espalharam arco-íris pelo chão de mármore. Lindo. Obsceno. Ele colocou o colar no pescoço de Vanessa. As mãos dele estavam gentis agora. Cuidadosas. As mesmas mãos que tinham arrancado o colar da garganta de Caroline com força suficiente para deixar roxo. Ele beijou o rosto de Vanessa. Ela tocou os diamantes e riu. O som cortou o salão silencioso como vidro quebrado sendo arrastado na pele. Caroline não conseguia respirar. O ar tinha virado cimento nos pulmões dela. O bebê chutou forte contra as costelas, sentindo o estresse dela, tentando lembrá-la que ela ainda estava viva mesmo que tudo mais tivesse morrido. Isso não tá acontecendo. Eu tô sonhando. Tenho que tá sonhando.
Acorda. 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 Mas ela não acordou. Porque não era sonho. Era a vida dela. O casamento dela. O colar da avó no pescoço de outra mulher. A taça de champanhe escorregou dos dedos dela. Caroline nem lembrava que estava segurando. O cristal se estilhaçou contra o chão. Champanhe respingou no vestido esmeralda. Alguém ofegou. Alguém sussurrou algo que ela não conseguiu ouvir. O quarteto de cordas tinha parado de tocar. O salão inteiro tinha congelado. 300 pessoas encarando Caroline e a Short. Assistindo o mundo dela desabar em tempo real. Mexe. Você precisa se mexer. Não pode ficar aqui para sempre. Mas os pés dela não obedeciam. Tinham criado raízes no mármore. As pernas tinham virado pedra. Ela era uma estátua agora. Um monumento à humilhação. Marcos nem estava olhando para ela. Ele estava sussurrando algo para Vanessa. Algo que fez ela rir de novo. Aquela risada musical e venenosa. As lágrimas vieram. Caroline não conseguiu impedir. Quentes e vergonhosas, escorrendo pelo rosto. Estragando a maquiagem que ela tinha levado 1 hora para fazer. Ela tinha querido parecer bonita essa noite. Tinha querido que Marcos olhasse para ela e lembrasse porque tinha se casado com ela. Que idiota ela tinha sido. Caroline. Uma mão agarrou o cotovelo dela. Firme. Urgente. Diane Fitzmorris, a melhor amiga dela desde a faculdade. O rosto de Diane estava pálido de fúria. A mandíbula tão apertada que os músculos apareciam sob a pele. A gente vai embora, Diane disse. Agora mesmo. Não olha para eles. Não diz nada. Só anda. Eu não consigo. Não consigo sentir minhas pernas. Então eu vou te carregar. Vou te jogar no ombro que nem um saco de batata se for preciso. Mas a gente não vai ficar aqui nem mais um segundo. Antes que Diane pudesse cumprir a ameaça, outra figura apareceu ao lado de Caroline. Eleanor Bishop. 58 anos. Cabelo prateado preso num coque elegante. Um vestido preto que custava mais que o carro da maioria das pessoas. E olhos que tinham visto tudo e continuavam intocados por qualquer coisa. Eleanor Bishop tinha sido advogada de divórcio por 30 anos. Tinha desmontado fortunas de inúmeros homens ricos. Tinha ouvido todas as mentiras, testemunhado todas as traições, catalogado todas as formas de crueldade que seres humanos podiam infligir uns nos outros em nome do amor. Nada a surpreendia mais. Mas isso era diferente. Não era o casamento de uma cliente desmoronando. Era o casamento da filha dela. O pai da neta. A própria carne e sangue sendo humilhada na frente de todos que importavam. O rosto de Eleanor não mostrava nada. Nenhum choque. Nenhuma raiva. Nenhuma simpatia. Apenas aquela expressão calma e calculista que tinha destruído centenas de homens poderosos em tribunais pelo estado todo. Mas Caroline viu outra coisa. Algo que só uma filha conseguiria ver. A mão de Eleanor segurava um celular. O celular que tinha gravado em vídeo os últimos 2 minutos. Cada momento da traição de Marcos preservado em clareza digital. A mãe dela não tinha ficado assistindo em horror impotente. Ela tinha estado coletando evidências. Querida, Eleanor disse, a voz perfeitamente estável, perfeitamente controlada. A gente vai sair daqui. Vamos manter a cabeça erguida. Vamos sorrir para qualquer um que olhar. Eu não consigo sorrir. Não consigo. Você consegue. Vai conseguir. Porque isso não acabou. Isso tá só começando. Os olhos de Eleanor encontraram os dela. Duros como diamantes. Inquebráveis. E quando a gente chegar no meu carro, eu vou te contar exatamente como a gente vai destruir ele. As palavras cortaram o choque de Caroline como uma lâmina. Destruir ele. Não salvar o casamento. Não tentar entender. Destruir. Algo mudou dentro dela. A paralisia começou a rachar. Os pés lembraram como se mover. Diane pegou o braço esquerdo dela. Eleanor pegou o direito. Juntas, mãe, filha e melhor amiga, elas viraram Caroline em direção à saída. Um passo. Depois outro. A multidão se abriu diante delas como água diante de um navio. Caroline manteve o queixo erguido. Não olhou para trás, para Marcos. Para Vanessa tocando os diamantes que deveriam ser dela. Olhou direto para a frente. Para as portas duplas que levavam à liberdade. A caminhada durou uma eternidade. Não durou nada. Alguém disse algo enquanto elas passavam. A voz de uma mulher, simpática ou zombeteira. Caroline não conseguiu dizer. Ela só ouvia o rache de sangue nos ouvidos, o clique dos saltos contra o mármore, e o ritmo suave e firme da respiração da mãe ao lado dela. Quase lá, Eleanor murmurou. Quase lá, querida.
Você tá indo perfeitamente. O ar da noite bateu no rosto dela como água fria. Novembro. Geada no chão. Estrelas escondidas atrás de nuvens. Ela não tinha trazido casaco. Não tinha pensado que ia precisar. O carro de Eleanor, uma Mercedes, estava esperando. Como a mãe tinha conseguido isso, Caroline não sabia. Eleanor sempre arranjava tudo. Sempre planejava 3 passos à frente. O manobrista abriu a porta de trás. Os olhos dele não encontraram os de Caroline. A notícia já estava se espalhando. Até amanhã, todo mundo saberia o que tinha acontecido. Ela deslizou no banco de couro. O interior cheirava ao perfume de Eleanor. Chanel N Grau 5. O mesmo perfume que a mãe usava todos os dias da vida de Caroline. O cheiro de segurança. De casa. Diane entrou ao lado dela. Eleanor assumiu o volante. Ninguém falou. O motor ronronou. Os faróis varreram a garagem. Elas saíram para a noite, deixando para trás a gala, as câmeras e o homem que Caroline tinha prometido amar até a morte. A morte teria sido mais fácil. A morte faria sentido. Isso era outra coisa. Algo pior. A mão de Caroline subiu para a garganta. Os dedos tocaram pele nua onde o colar tinha descansado por 3 anos. A corrente tinha deixado uma marca fraca. Uma cicatriz. Evidência do que tinha sido roubado. Então a mão dela se moveu mais abaixo. Para o inchaço da barriga. Para o bebê que não fazia ideia que o pai dela tinha acabado de destruir tudo. 20 passos. Ele andou 20 passos pela sala lotada. Na frente de todo mundo. Ele não se importou com quem viu. Ele queria que vissem. Os pensamentos vieram mais rápido agora. Cada um mais afiado que o último. Há quanto tempo isso tá rolando? Quantas vezes ele veio da casa dela e subiu na cama do meu lado? Quantas vezes eu beijei ele sem saber onde a boca dele tinha estado? Ela ia ficar doente. Tinha certeza. A náusea subiu na garganta, misturada com dor e raiva e algo que poderia ser alívio. Porque parte dela tinha sabido. Lá no fundo, no lugar onde mulheres guardam as verdades que não conseguem encarar. Ela tinha sabido que algo estava errado. Tinha sentido a distância crescendo entre eles. Tinha dito para si mesma que era estresse. A empresa. O IPO que vinha aí. Os hormônios da gravidez deixando ela paranoica. Ela tinha contado tantas mentiras para si mesma. E Marcos tinha deixado ela acreditar. As luzes da cidade passaram embaçadas pela janela. Elas estavam indo para Darren. Para a casa de Eleanor. Para o quarto de infância que Caroline tinha deixado para trás quando se casou com o homem que ela pensou que ia dar tudo para ela. Eu estava tão feliz essa noite, ela se ouviu dizer. As palavras saíram quebradas, mal audíveis. Eu tava ali conversando sobre cores de quarto de bebê. Sobre que tipo de mãe eu ia ser. Sobre como eu tinha sorte. Eu sei, querida. A voz de Eleanor flutuou do banco do motorista. Ele olhou para mim enquanto fazia isso. Olhou direto para mim enquanto colocava aquele colar nela. Ele queria que eu assistisse. Eu sei. Por quê? A voz de Caroline subiu, rachou, estilhaçou. Por que ele fez isso? Porque não me pediu divórcio que nem uma pessoa normal. Porque ele teve que me humilhar na frente de todo mundo que a gente conhece. Eleanor ficou quieta por um longo momento. O único som era o ronco do motor e o sussurro dos pneus no asfalto. Porque ele queria te quebrar, Eleanor finalmente disse. Ele queria te fazer parecer instável. Histérica. Ele queria 300 testemunhas que iam lembrar de você chorando e desmoronando enquanto ele ficava calmo. Por que ele ia querer isso? Porque mulheres quebradas não lutam. Porque mães instáveis perdem batalhas de custódia. Porque Marcos Ashford não quer só te deixar, querida. Ele quer te destruir primeiro. As palavras caíram como golpes. Cada uma derrubando algo dentro de Caroline. Ilusões. Esperanças. Os últimos fragmentos da vida que ela pensava que tinha. Ele não vai ganhar, Diane disse do lado dela. A voz feroz. Protetora. A gente não vai deixar ele ganhar. Não, Eleanor concordou. Não vamos. Caroline pressionou a palma contra a barriga. Sentiu a filha chutar em resposta. Forte. Insistente. Viva. Eu vou te proteger. Não importa o que aconteça. Não importa o que eu tenha que fazer. Eu vou te proteger. Era o único pensamento claro no caos. A única coisa que fazia sentido. A viagem levou 23 minutos. Caroline assistiu o relógio no painel. Contou cada segundo. 23 minutos do fim do casamento dela até o começo do que quer que viesse a seguir. Elas pararam na entrada da casa de Eleanor. A casa se erguia diante delas. Colonial branca.
A mesma casa onde Caroline tinha aprendido a andar. Onde tinha chorado por corações partidos e celebrado pequenas vitórias. Onde o pai tinha morado antes de ir embora e deixá-las para trás. Parecia diferente agora. Como uma fortaleza. Um lugar para se esconder e se curar e planejar. Vamos entrar, Eleanor disse. Eu preciso fazer umas ligações. Caroline deixou Diane ajudá-la a sair do carro. Deixou a melhor amiga guiá-la pela calçada, pela porta da frente, para o calor da casa da mãe. A sala estava exatamente como ela lembrava. Mesmos móveis. Mesmas fotografias na lareira. Mesmo cheiro de polidor de limão e livros velhos. Ela afundou no sofá. As almofadas a abraçaram como braços. Ela estava tão cansada. Cansada de um jeito que sono não conseguia consertar. Eu vou fazer chá, Diane disse. Você vai sentar aqui e respirar. E então a gente vai descobrir o que vem a seguir. Caroline acenou. Não confiava em si mesma para falar. Diane desapareceu na cozinha. O som de armários abrindo e água correndo flutuou pela casa. Sons normais. Domésticos. Como se o mundo não tivesse acabado de terminar. Caroline encarou o nada. O tudo. Os restos de uma vida que não existia mais. A pior parte não era o colar. Era o que ela ia encontrar quando chegasse em casa. Eleanor estava no telefone no escritório. A voz dela um murmúrio baixo através da porta fechada. Fazendo ligações. Puxando cordas. Colocando coisas em movimento que Caroline ainda não conseguia compreender. O chá esfriou nas mãos dela. Ela não lembrava de Diane dando para ela. Não lembrava de enrolar os dedos em volta da cerâmica quente. O tempo tinha ficado estranho. Elástico. Minutos se esticando em horas ou colapsando em segundos sem aviso. Eu preciso ir para casa, Caroline disse de repente. Essa é uma péssima ideia. Eu preciso ver. Eu preciso saber se... Ela parou. Engoliu. O closet dele. Eu preciso ver se as coisas dele ainda estão lá. Diane ficou quieta por um momento. Você acha que ele planejou isso? Eu sei que ele planejou. Você não viu o rosto dele. Ele não estava bravo. Ele não estava emocional. Ele estava só. Ela procurou a palavra. Satisfeito. Como se tivesse marcando algo numa lista. Então a gente devia ir junto. Amanhã. Quando for dia e você tiver tido tempo pra... Não. Caroline se levantou. O movimento a deixou tonta, mas ela se firmou contra o braço do sofá. Eu preciso ir agora. Antes dele voltar. Antes dele ter chance de esconder os rastros. Caroline, por favor. Diane. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Eleanor apareceu na porta. Ainda no vestido preto. Ainda perfeitamente composta. Mas tinha algo nos olhos dela agora. Uma afiação que não estava lá antes. Vai, ela disse. Diane encarou ela. Você não pode estar falando sério. Ela tá grávida de 7 meses e em choque. Ela devia estar descansando, não? Ela devia estar coletando evidências. Eleanor cruzou até o armário. Pegou um casaco. Entregou para Caroline. Tira foto de tudo. O closet dele. O escritório. Qualquer documento que você achar. Não toque em nada que você não precise. E não fica mais de 30 minutos. Mãe. Eu vou deixar Graham Thatcher de prontidão. Ele é o melhor contador forense do estado. Se Marcos está escondendo dinheiro, Graham vai achar. Mas a gente precisa de um ponto de partida. Algo para nos dizer onde procurar. Caroline pegou o casaco. Enrolou em volta dos ombros. Cheirava ao perfume de Eleanor. A segurança. 30 minutos, ela disse. Eu vou ter cuidado. Eu sei que vai. Eleanor a puxou num abraço breve e feroz. Você é mais forte do que pensa, querida. Sempre foi mais forte do que pensa. A mansão Ashford se erguia contra o céu noturno. 10.000 pés quadrados de pedra e vidro. Um presente de casamento de Marcos. Ele tinha querido dar um castelo para ela, ele disse. Um lugar onde eles iam criar os filhos e envelhecer juntos e construir uma dinastia. Que mentira linda tinha sido. Diane estacionou na entrada circular. A casa estava escura. Nenhuma luz nas janelas. Nenhum sinal de vida. O carro dele não tá aqui, Diane observou. Ótimo. Isso significa que eu tenho tempo. Eu vou com você. Não. Fica aqui. Deixa o motor ligado. Se ele aparecer. Se ele aparecer, eu não vou te deixar sozinha com ele. Caroline olhou para a amiga. Para a determinação feroz no rosto dela.
Para a lealdade que nunca tinha vacilado em 15 anos de amizade. Tá bom. Mas fica quieta e não toca em nada. Elas se aproximaram da porta da frente. A mão de Caroline tremeu quando ela digitou o código de segurança. A fechadura clicou. A porta se abriu. A casa cheirava errado. Ela percebeu imediatamente. Algo velho. Rançoso. Como um quarto que tinha ficado fechado tempo demais. Como ninguém tivesse morado ali, mesmo que ela tivesse morado ali ainda essa manhã. Marcos, ela chamou. A voz ecoou pelo hall vazio. Sem resposta. Ela acendeu as luzes. O hall brilhou. Piso de mármore. Escadaria curva. Um lustre que custava mais que a casa da maioria das pessoas. E ali, perto da escada, uma mala. Louis Vuitton. A que Marcos usava para viagens de negócios. Pronta. Arrumada. Ele estava indo embora, Caroline sussurrou. Ele arrumou a mala antes da gala. Ela se moveu pela casa. Subiu a escadaria. Desceu o corredor até o quarto master. Cada passo mais pesado que o último. A porta do quarto estava aberta. Ela entrou. O cheiro estava mais forte aqui. Colônia velha. Ar frio. A janela estava entreaberta, deixando o frio de novembro entrar. Ela foi até o closet dele. Puxou as portas. Meio vazio. Os ternos dele tinham ido embora. Os que ele usava para reuniões de diretoria e apresentações para investidores. Os relógios. A coleção Rolex que ele tinha começado antes de conhecer ela. A gaveta onde ele guardava o passaporte, vazia. O cofre atrás do painel falso, aberto. Esvaziado. Meu Deus! Diane respirou atrás dela. Ele levou tudo. Não tudo. A voz de Caroline estava firme agora. Estranha. Como se pertencesse a outra pessoa. Ele deixou o suficiente para parecer normal. Mas as coisas importantes. As coisas com que ele realmente se importa. Essas sumiram. Ela puxou o telefone. Começou a tirar fotos. Os cabides vazios. As gavetas limpas. O cofre aberto. Evidência. A mãe queria evidência. Ela ia dar evidência. O escritório, ela disse. Ele tem um computador no escritório. O escritório ficava no corredor. Madeira escura, cadeiras de couro e uma vista para os jardins que custavam mais para manter do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Caroline nunca tinha gostado daquela sala. Cheirava a Marcos. A ambição dele. Aos segredos que ele mantinha trancados atrás daquelas portas de carvalho caras. O laptop estava na mesa. Tela escura. Ela tocou uma tecla. A tela acendeu. Ele não tinha feito logout. Nem tinha fechado o e-mail. Na pressa dele para chegar à gala, para humilhá-la, para começar a nova vida, ele tinha esquecido de proteger o próprio computador. Ou talvez ele tivesse querido que ela achasse. Talvez isso fosse parte do plano também. Ela não se importava mais. Qualquer que fosse o jogo que ele estava jogando, ela ia vencê-lo. A caixa de entrada estava aberta. Centenas de mensagens. Ela rolou por elas. Negócios. 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 Então uma linha de assunto chamou a atenção dela. Confirmação turques e caicos, senhor e senhora Ashord. O coração dela parou. Literalmente parou. Ela sentiu gaguejar no peito antes de retomar o ritmo. Ela clicou no e-mail. Leu as palavras. Leu de novo. Uma terceira vez. Confirmação para 2 hóspedes. Nome do resort, Parroquai. Tipo de quarto. Suíte lua de mel vista mar. Data de partida. Amanhã de manhã. Amanhã. Ele estava indo embora amanhã. Com Vanessa. Para uma suíte de lua de mel. Eles tinham ido para Turques e Caicos na lua de mel. O mesmo resort. Talvez até o mesmo quarto. Ele ia refazer aquelas memórias com outra pessoa. Sobrescrever elas. Substituir ela. Diane. A voz dela saiu estrangulada. Olha isso. Diane olhou. O rosto dela ficou branco. Aquele desgraçado absoluto. Ela sussurrou. Aquele completo e total desgraçado. Caroline continuou rolando. Mais e-mails. Mais evidências. Uma thread com alguém chamada Vanessa Cole. Voltando meses. Anos. Mal posso esperar para te ver hoje. O vestido tá perfeito. Ele não vai conseguir tirar os olhos de você. Em breve, baby. Em breve vai ser só nós dois. Assim que o IPO terminar. Ela não suspeita de nada. Ela tá ocupada demais com a gravidez para perceber qualquer coisa. As palavras embaçaram. As mãos de Caroline estavam tremendo tão forte que ela mal conseguia segurar o telefone firme enquanto fotografava cada e-mail. 2 anos. O caso vinha rolando por 2 anos.
Desde antes dela engravidar. Desde antes de eles começarem a tentar ter um bebê. Ele já estava com ela quando sugeriu que a gente formasse uma família. Ele já estava planejando me deixar quando segurou minha mão na clínica de fertilidade. A realização era grande demais para processar. Monstruosa demais. Ela a arquivou. Colocou numa caixa. Trancou. Ela ia lidar com isso depois. Quando estivesse sozinha. Quando pudesse se dar ao luxo de desmoronar. A gente precisa ir embora, Diane disse. A gente já tá aqui há 20 minutos. Sua mãe disse 30. Só mais uma coisa. Caroline navegou até a pasta de arquivos. Marcos sempre mantinha documentos importantes no desktop. Organizados. Rotulados. Ele era meticuloso sobre tudo. Ela achou uma pasta rotulada pessoal. Dentro havia extratos bancários. Números de conta que ela não reconhecia. Empresas com nomes que ela nunca tinha ouvido. BlackRock Holdings LLC. Cayman Capital Partners. Assured Family Trust. O que é tudo isso? Diane perguntou. Eu não sei. Mas minha mãe vai saber. Caroline encaminhou a pasta inteira para o e-mail de Eleanor. Então deletou a mensagem encaminhada da pasta de enviados de Marcos. Depois esvaziou a lixeira dele. Deixe ele se perguntar como elas descobriram. Deixe ele procurar no computador e não achar nada. Deixe ele sentir mesmo que uma fração da confusão e traição que ela estava sentindo agora. Agora a gente pode ir, ela disse. Elas saíram pela porta da frente. Trancaram atrás delas. Foram embora para a noite sem olhar para trás. Caroline não chorou. Não falou. Só sentou no banco do passageiro e assistiu a casa desaparecer no retrovisor. Ela nunca mais ia pisar naquele lugar. Nunca mais dormir naquela cama, cozinhar naquela cozinha, ou cuidar daquele jardim. Nunca tinha sido a casa dela. Só outra prisão linda. Eleanor estava esperando quando elas voltaram para Darren. Graham Thatcher estava com ela, um homem alto com grisalho nas têmporas e óculos de armação de arame. Ele parecia um professor. Se movia como um caçador. Me mostra, ele disse sem rodeios. Caroline entregou o telefone. Graham começou a rolar pelas fotografias. A expressão dele não mudou, mas algo cintilou nos olhos. Interesse. Excitação. O olhar de um homem que tinha acabado de achar exatamente o que estava procurando. Empresas de fachada, ele murmurou. Pelo menos meia dúzia. Registradas em Delaware e nas Ilhas Cayman. Essa aqui. Ele apontou para um documento. Isso é uma escritura de propriedade. Propriedade à beira-mar comprada 18 meses atrás. De quanto dinheiro a gente está falando? Eleanor perguntou. Difícil dizer sem uma auditoria completa. Mas baseado nesses saldos de conta. Graham fez alguns cálculos rápidos. Estimativa conservadora? 40-50 milhões em ativos escondidos. O número ficou no ar. Incompreensível. Obsceno. O patrimônio oficial dele é de 90 milhões, Caroline disse devagar. Se ele tem escondido 50 milhões, então mais da metade de tudo que ele tem. Foi deliberadamente ocultado de você, a voz de Eleanor estava fria. Precisa. Sob a lei de Connecticut, isso é fraude. Fraude séria. Tem mais, Graham passou para outra fotografia. Essa thread de e-mail com o advogado dele. Eles estão discutindo algo chamado modificação de acordo pré-nupcial. A gente não tem pré-nupcial, Caroline disse. Ele se recusou a assinar um. Disse que confiava em mim. Exatamente. O que significa que tudo que ele ganhou durante o casamento é propriedade comunitária. Mas olha isso. Graham aumentou a imagem. Ele tem trabalhado com o advogado para reivindicar retroativamente certos ativos como propriedade pré-marital, falsificando documentos para fazer parecer que essas empresas de fachada existiam antes do casamento de vocês. Ele pode fazer isso. Ele pode tentar. Mas agora que a gente sabe o que procurar. Graham sorriu. Não foi um sorriso agradável. Ele não consegue esconder nada de mim. Eu construí minha carreira achando dinheiro que as pessoas não queriam que fosse achado. Eleanor se virou para a filha. Caroline, eu preciso que você me ouça com muito cuidado. Tô ouvindo. Tudo o que acontecer nas próximas 72 horas vai determinar o resto da sua vida. E da vida daquele bebê. Marcos não tá só tendo um caso. Ele não tá só te deixando. Ele tá construindo um processo. Um processo legal para pegar tudo. Seu dinheiro, sua reputação, sua filha. As palavras deveriam ter devastado ela. Em vez disso, elas clarificaram tudo. Deixaram o caminho à frente cristalino.
Então a gente precisa vencê-lo, Caroline disse. A gente precisa construir um processo melhor. Mais rápido. Eleanor acenou. Eu lidei com 412 casos de divórcio na minha carreira. Eu nunca perdi um. Não pretendo começar com minha própria filha. O que a gente faz primeiro? Primeiro, você descansa. Você tá grávida e em choque e seu corpo precisa de tempo para se recuperar. Diane vai ficar com você. Eu vou te acordar se alguma coisa urgente surgir. Eu não consigo dormir. Não depois de. Você tem que tentar. A luta começa amanhã. Eu preciso de você forte. Caroline queria argumentar. Queria ficar acordada e planejar e se preparar. Mas o corpo dela já estava traindo. A adrenalina sumindo. A exaustão caindo sobre ela como uma onda. Ok, ela disse. Ok. Diane a ajudou a subir até o quarto de infância. A mesma colcha floral. Os mesmos livros na prateleira. As mesmas estrelas que brilhavam no escuro no teto que ela tinha colado quando tinha 12 anos. Ela se trocou para o pijama. Subiu na cama estreita de solteiro. Puxou as cobertas até o queixo. O bebê se acomodou, ficando quieto enquanto o corpo de Caroline relaxava. Eu vou ficar bem aqui, Diane disse. Na cadeira. A noite toda. Você não tá sozinha. Eu sei. Caroline fechou os olhos. Obrigada. Não me agradece. Só dorme. Amanhã a gente vai pra guerra. Guerra. Sim. Era isso que era agora. O sono veio eventualmente. Agitado e cheio de sonhos de diamantes caindo na escuridão e um homem andando 20 passos para longe de tudo que ela pensava que conhecia. Amanhã chegou que nem uma visita indesejada. Caroline acordou com o cheiro de café e o som de vozes lá embaixo. O corpo doía. Os olhos estavam inchados de chorar dormindo. O bebê estava inquieto, chutando as costelas como se tentasse escapar. Ela ficou parada por um momento, encarando o teto. As estrelas que brilhavam no escuro tinham desbotado com o tempo, mas nunca desapareceram completamente. Isso é real. Essa é minha vida agora. O pensamento era quase pesado demais para carregar. Mas ela se forçou a sentar, a balançar as pernas para fora da cama, a ficar de pé. Sobrevivência exigia movimento. Exigia ação. Exigia levantar mesmo quando ficar deitada parecia mais fácil. Ela achou roupas limpas no armário, coisas que tinha deixado para trás quando se casou com Marcos. Jeans que não serviam mais na barriga grávida. Suéteres fora de moda. Ela se contentou com um vestido largo e um casaco que tinha pertencido ao pai. As escadas rangeram quando ela desceu. O som era familiar. Reconfortante. Tão diferente do deslize silencioso da escadaria de mármore da mansão Ashford. Eleanor estava na cozinha com Graham Thatcher. Papéis espalhados pela mesa. Laptops abertos. Xícaras de café vazias e reenchidas. Bom, você acordou. Eleanor não levantou os olhos do documento que estava lendo. Senta. Come alguma coisa. Não tô com fome. Eu não perguntei se você tava com fome. Você tá grávida. Com. Um prato apareceu na frente dela. Torrada. Ovos mexidos. Suco de laranja. Ela se forçou a dar uma mordida. Depois outra. O estômago protestou, mas eventualmente aceitou a comida. O que vocês acharam? Ela perguntou. Graham se recostou na cadeira. Tirou os óculos. Esfregou os olhos. Por onde você quer que eu comece? Pelo começo. As empresas de fachada vão mais longe do que a gente pensou. A primeira foi registrada 4 anos atrás. Antes do casamento de vocês. Marcos tem escondido dinheiro desde o começo. 4 anos. O casamento inteiro dela. Cada momento dele construído sobre mentiras. Quanto? Estimativa atual? 53 milhões em ativos escondidos. Isso inclui a propriedade nas Ilhas Cayman, 3 contas de criptomoeda e um fundo de investimento privado registrado em Singapura. Singapura. Caroline repetiu. Ele tem movido dinheiro internacionalmente por anos, construindo uma rede de contas que seria quase impossível rastrear. Mas você rastreou. Graham sorriu. Aquele sorriso afiado e predatório. Eu sou muito bom no meu trabalho. Eleanor deslizou uma pasta pela mesa. Tem outra coisa. Algo que muda tudo. Caroline abriu a pasta. Dentro havia um documento médico. Um procedimento que ela não reconhecia. Datado de 4 anos atrás. O que é isso? Isso é a documentação de uma reversão de vasectomia realizada em Marcos Ashford 3 meses antes do casamento de vocês. As palavras não faziam sentido.
Caroline leu de novo. Uma terceira vez. Reversão de vasectomia. Marcos fez vasectomia quando tinha 25 anos, ela disse devagarzinho. Uma decisão que ele tomou depois que a primeira namorada séria engravidou e exigiu que ele casasse com ela. Ele pagou pelo aborto e jurou que nunca ia deixar ninguém prender ele de novo. Exatamente, Eleanor disse. Eu não entendo. A gente tentou por um ano engravidar. A gente foi em especialistas de fertilidade. Ele estava comigo em cada consulta. Ele ficou tão feliz quando a gente finalmente. A verdade bateu nela que nem um golpe físico. Ela literalmente se dobrou. Sentiu a mão de Diane nas costas. Ouviu vozes perguntando se ela estava bem. Ela não estava bem. Nunca ia estar bem de novo. Ele reverteu a vasectomia especificamente para me engravidar, Caroline sussurrou. A gravidez não foi sorte. Não foi destino. Foi estratégia. Sim. Minha filha foi uma decisão de negócios. Eleanor ficou quieta. Deixou a verdade assentar. Deixou Caroline processar o impossível. Por quê? Caroline finalmente conseguiu. Por que ele ia querer me grávida se estava planejando ir embora? Controle, Eleanor disse simplesmente. Um filho te amarra a ele. Torna o divórcio mais complicado. Dá para ele alavancagem em disputas de custódia. E uma esposa grávida desperta simpatia. É instável. Fácil de manipular. Ele planejou isso desde o começo. Caroline se levantou. Foi até a pia. Agarrou a bancada até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela tinha pensado que o caso era o pior. Tinha pensado que a humilhação na gala era o fundo do poço. Mas isso era mais profundo. Mais escuro. Uma traição tão completa que reformulou tudo que ela pensava que sabia sobre a própria vida. A gravidez dela. A surpresa mais feliz da vida dela. O bebê que ela tinha querido, amado e planejado. Nunca tinha sido real. Só mais um movimento no jogo de Marcos. Eu achei que era um milagre, ela sussurrou. A gente tinha tentado por tanto tempo. Quando o teste deu positivo, eu chorei. Eu estava tão feliz. Eu sei, querida. Ele me segurou. Disse que estava feliz também. Disse que era o começo da nossa vida de verdade juntos. Ele mentiu. Ele tem mentido desde o momento que vocês se conheceram. Caroline se virou. O rosto tinha mudado. A dor ainda estava lá, mas algo mais tinha se juntado a ela. Algo mais duro. Mais frio. O que mais? O que mais ele tem escondido? Graham e Eleanor trocaram olhares. Uma comunicação silenciosa entre duas pessoas que tinham trabalhado juntas por anos. A terapeuta, Eleanor disse. Doutora Sarah Mitchell. A que Marcos recomendou quando você começou a ter ansiedade durante a gravidez. O que tem ela? Ela foi amante dele antes da Vanessa. Por 2 anos. Sobrepostos. Os golpes continuavam vindo. Cada um pior que o anterior. Ela tem documentado suas sessões, Graham acrescentou. Criando um rastro em papel de suposta instabilidade mental. Ansiedade. Paranoia. Surtos emocionais. Eu confiei nela. Eu contei pra ela coisas que nunca contei pra ninguém. Eu chorei no consultório dela. Caroline parou. Respirou fundo. Ela estava relatando tudo pro Marcos, Eleanor disse suavemente. Tudo. E distorcendo para te fazer parecer instável. Construindo um processo para ele usar numa batalha de custódia. Ele ia usar minha própria terapia contra mim. Ele ia te pintar como uma mãe inapta. Alguém frágil demais para ser confiada com uma criança. E ia usar a doutora Mitchell como testemunha especializada dele. Caroline riu. O som era feio. Quebrado. Nada parecido com o jeito que ela costumava rir antes de Marcos achou de ensinar que felicidade era só outro tipo de armadilha. Então deixa eu ter certeza que eu entendi direito, ela disse. Meu marido tem escondido 50 milhões por 4 anos. Ele reverteu a vasectomia especificamente para me engravidar como tática de controle. Ele tem tido casos com várias mulheres, incluindo minha própria terapeuta. E ele tá construindo um processo para tirar minha filha de mim provando que sou mentalmente incapaz. Isso resume? Sim. Tem mais alguma coisa. Outro olhar entre Graham e Eleanor. Pode ter, Graham disse cuidadosamente. A gente tem uma investigadora particular olhando outras pistas. Ruth Navarro. Ela é a melhor no ramo. Que tipo de pistas? Irregularidades financeiras na Ashore Technologies. Possível desvio de fundos. A gente não tem certeza de quem está envolvido ainda, mas os números não batem. Você acha que Marcos está roubando da própria empresa?
Eu acho que alguém tá. E se a gente conseguir provar, o conselho não vai ter escolha a não ser tomar uma atitude. Isso poderia afetar o IPO. E o patrimônio líquido do Marcos. E tudo mais. Caroline sentou de volta. As pernas estavam de repente fracas demais para sustentar. O IPO, ela disse devagar. É em 6 semanas, né? 5 semanas e 4 dias. E se a notícia desse divórcio virar pública antes disso? O preço das ações despenca. Confiança dos investidores desaparece. Marcos poderia perder 100 milhões ou mais. Então ele queria me tirar do caminho primeiro. Me humilhar publicamente. Me fazer parecer instável. Daí anunciar o divórcio como uma necessidade trágica causada pelo colapso mental da esposa grávida. Essa seria minha avaliação, sim. Caroline encarou os papéis espalhados pela mesa da cozinha da mãe. A evidência de traição tão abrangente que era quase impressionante. Marcos tinha pensado em tudo. Tinha planejado para cada contingência. Tinha construído uma armadilha tão elaborada que ela nunca soube que estava presa. Quase tudo. Ele cometeu um erro, ela disse. Qual? Ele se casou com a filha da melhor advogada de divórcio de Connecticut. Eleanor sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que Caroline não via há anos. 2 erros, Eleanor corrigiu. Ele também subestimou você. Eu não vou facilitar para ele. Não mais. Não. Não vai. Caroline puxou os papéis para perto. Começou a ler pela evidência. Aprendendo cada detalhe da traição do marido. Se isso era guerra, ela precisava conhecer o inimigo. Cada fraqueza. Cada vulnerabilidade. Cada segredo que ele achava que tinha escondido. Quando terminasse, ela ia conhecer Marcos Ashford melhor do que ele conhecia a si mesmo. E então ela ia destruir ele. Os dias que se seguiram foram um borrão de documentos legais e sessões de estratégia. Eleanor reuniu o time dela. Graham com as planilhas e registros bancários. Ruth Navarro com as habilidades de vigilância e rede de contatos. 2 associados júnior do escritório de Eleanor que trabalhavam 24 horas puxando cada fio que Marcos tinha tentado enterrar. Caroline participou de cada reunião. Aprendeu cada detalhe. Se recusou a ser protegida da verdade do próprio casamento. A gente precisa falar sobre a terapeuta, Ruth disse numa sessão. Ela era uma mulher compacta na casa dos 40. Olhos afiados. Jeito direto. O tipo de pessoa que percebia tudo e não esquecia nada. Doutora Mitchell, Caroline disse. O nome tinha gosto amargo na língua. Eu tenho seguido ela. Ela e Marcos têm se encontrado num hotel em Stanford toda quinta de tarde. Tem sido assim por 2 anos. 17 ocorrências documentadas, Graham acrescentou. Recibos de cartão de crédito. Filmagens de segurança do hotel. Mensagens de texto que obtivemos através de, vamos chamar de canais não convencionais. Isso é legal. As mensagens foram enviadas pro telefone do Marcos. Você tem direito legal a comunicações maritais. Como a gente tomou conhecimento delas é uma área cinzenta. Mas o conteúdo é admissível. O que as mensagens dizem? Ruth puxou uma pasta. Elas discutem você extensivamente. Doutora Mitchell relata sobre suas sessões. Marcos dá instruções sobre o que enfatizar. O que documentar. Como formular suas palavras para soarem mais alarmantes. Caroline pegou a pasta. Leu as mensagens. Cada uma faca no peito. Ela chorou de novo hoje. 45 minutos direto. Mencionou se sentir sobrecarregada e sozinha. Munição perfeita pro processo de custódia. Ela tá mais paranoica que o normal. Perguntou se eu achava que o Marcos estava escondendo algo. Eu redirecionei para questões de abandono da infância. Ela comprou completamente. A gravidez está deixando ela cada vez mais emocional. Documentei 3 ataques de pânico esse mês. Todos exagerados, claro, mas os registros vão se sustentar no tribunal. Caroline baixou a pasta. As mãos estavam firmes. A voz estava calma. A gente pode usar isso para destruir ela. A gente pode fazer melhor que isso, Eleanor disse. Doutora Mitchell violou todas as regras de ética da profissão. Quando apresentarmos isso ao Conselho de Psicologia do Estado, ela vai perder a licença. A carreira. Tudo. E quanto ao Marcos? As mensagens provam conspiração. Premeditação. Um padrão de comportamento destinado a prejudicar você e a criança. Qualquer juiz que ver isso vai me dar custódia completa. Caroline terminou. Custódia completa. Pensão alimentícia.
E uma parte tão grande dos ativos dele que Marcos vai passar os próximos 10 anos desejando nunca ter ouvido seu nome. Caroline fechou os olhos. Viu Marcos na mente dela. O jeito que ele tinha olhado para ela na gala. Satisfeito. Triunfante. Como se já tivesse ganhado. Quando a gente ataca? Amanhã, Eleanor disse. A gente entra com os papéis amanhã de manhã. Antes dele ter chance de esconder mais alguma coisa. Antes da viagem para as Ilhas Cayman. Ele ainda vai. O voo dele sai às 10 horas. Mas ele não vai estar nele. Por quê? Eleanor sorriu. Aquele sorriso predatório que tinha aterrorizado homens poderosos por 3 décadas. Porque às 8 horas da manhã, um oficial de justiça vai entregar papéis de divórcio na porta dele. Junto com uma ordem de restrição. E um mandado congelando todas as contas dele até a auditoria forense estar completa. Ele vai surtar. Deixa ele surtar. Deixa ele ligar pro advogado. Deixa ele perceber que cada movimento que fez, cada mentira que contou, cada centavo que escondeu, a gente sabe de tudo. Caroline abriu os olhos. Eu quero estar lá. Quando ele receber os papéis. Eu quero ver o rosto dele. Não é uma boa ideia. Você tá. Eu sei o que eu tô. Grávida. Ferida. Traída. Mas eu também tô presente. E eu mereço ver o momento em que o mundo dele desaba. Do mesmo jeito que ele me fez ver o meu desabar. Eleanor olhou para a filha. Viu a força ali. A determinação. A mulher que Caroline tinha se tornado nas ruínas do casamento. Tá bom, ela disse. Mas você fica no carro. E se ele ficar violento? Ele não vai ficar violento. Marcos é covarde demais para violência. Ele prefere destruir as pessoas quietinho. Com advogados e contas bancárias secretas e terapeutas compradas. Então amanhã de manhã, 8 horas, a gente acaba com ele. Caroline não dormiu naquela noite. Ficou deitada no escuro, encarando as estrelas que brilhavam no teto. Sentindo a filha se mexer dentro dela. Pensando em tudo que tinha sido roubado. Tudo que ela ia recuperar. Às 7 horas, ela se levantou. Se vestiu com cuidado. Não o vestido de grávida que Marcos tinha comprado. Não as joias que ele tinha dado. Roupas dela. Sapatos dela. A pessoa que ela era antes dele tentar apagar ela. Eleanor estava esperando na cozinha. Café preto. Nenhum sorriso. Apenas aquele foco de laser que fazia dela melhor no que fazia. Pronta. Mais do que pronta. Elas dirigiram em silêncio. O sol estava nascendo sobre Connecticut. Rosa e dourado e lindo de um jeito que parecia errado. O mundo não devia ser bonito num dia assim. A mansão Ashford apareceu à vista. O carro de Marcos estava na entrada. Ele estava em casa. Esperando partir para a lua de mel falsa com a amante. Começar a vida nova construída sobre as cinzas da antiga. Um carro não marcado estava estacionado na rua. O oficial de justiça. Eleanor acenou. O homem saiu do carro. Envelope grosso de manila na mão. Aquele é ele. Aquele é. Caroline assistiu enquanto o oficial subia a calçada. Tocava a campainha. Esperava. A porta se abriu. Marcos apareceu. Ainda de roupão. Cabelo bagunçado. Ele não estava esperando companhia. O oficial falou. Estendeu o envelope. Marcos franziu a testa. Pegou. Mesmo de longe, Caroline conseguiu ver o momento exato em que ele entendeu. O rosto dele ficou branco. A mandíbula caiu. As mãos tremeram. Ele olhou para cima. Direto pro carro onde ela estava sentada. Os olhos dele se encontraram. E Caroline sorriu. Não um sorriso feliz. Não um sorriso gentil. Um sorriso que dizia, eu sei de tudo. E você acabou. Marcos largou os papéis. Cambaleou para trás. A boca se movendo em palavras que ela não conseguia ouvir. O oficial falou de novo. Apontou para algo nos documentos. Marcos balançou a cabeça. Tentou fechar a porta. O oficial colocou o pé na soleira. Continuou falando. Finalmente, Marcos pegou os papéis de novo. Leu. As mãos tremiam tão forte que o papel farfalhava. Quanto tempo até ele ligar pro advogado? Caroline perguntou. Ele provavelmente já tá ligando. E o que o advogado vai dizer? Que Marcos tá ferrado. Que cada movimento que ele fez foi documentado, fotografado e testemunhado. Que a única questão agora é quanto ele vai perder, não se ele vai perder. Bom. Elas assistiram Marcos desaparecer dentro da casa. Batendo a porta. Correndo pro telefone. Pro laptop. Pras contas bancárias que ele ia descobrir estavam congeladas. Vamos, Eleanor disse.
A gente tem uma reunião com o conselho da Ashore Technologies em 1 hora. O conselho. Graham achou evidência. Desvio de fundos. Marcus tem roubado da própria empresa por anos, canalizando dinheiro para as contas offshore. Quanto? 20 milhões. Talvez mais. O número era tão absurdo que Caroline quase riu. Ele já tinha 90 milhões. Por que ele precisaria roubar mais? Porque para homens como Marcus, nunca é suficiente. É sempre sobre controle. Poder. Provar que ele é mais esperto que todo mundo. Ele não era. Não. Não era. A reunião do conselho foi brutal e linda. Graham apresentou evidência. Extratos bancários. Transferências eletrônicas. Um rastro de papel tão claro que até uma criança conseguiria seguir. O conselho votou por unanimidade. Marcus Ashore foi removido como CEO. Efetivo imediatamente. Ações dele congeladas. Investigação criminal encaminhada. O IPO foi adiado indefinidamente. Marcus perdeu tudo num único dia. A empresa. O dinheiro. A reputação. E ele ainda nem sabia o pior. 3 semanas depois, Caroline estava no escritório de Eleanor quando Ruth apareceu. A investigadora estava sorrindo. Um sorriso grande e genuíno que Caroline nunca tinha visto antes. A gente pegou ela, Ruth disse. Quem? Vanessa. Descobri o que ela realmente é. Ruth jogou uma pasta na mesa. Caroline abriu. Dentro havia fotos. Documentos. Registros criminais. Vanessa Cole não é o nome verdadeiro dela, Ruth disse. É Vanessa Kowalski. Ela tem antecedentes. Fraude. Roubo de identidade. Ela foi presa 2 vezes. Marcus sabe disso. Se ele sabe, ele não se importa. Mas tem mais. Vanessa tem feito isso antes. Mirar em homens ricos. Fazer eles se apaixonarem. Tirar o máximo de dinheiro possível antes de desaparecer. Ela é uma golpista. Uma golpista muito boa. Ela já passou por 5 casamentos. Todos terminaram em divórcio caro. Todos os homens perderam milhões. Caroline olhou para as fotos. Vanessa em diferentes idades. Diferentes nomes. Diferentes homens. Marcus acha que ele tá usando ela. Ela disse devagar. Mas ela tem usado ele o tempo todo. Exatamente. E agora que ele tá quebrado, que o dinheiro sumiu, quanto tempo você acha que ela vai ficar por perto? Caroline sentiu algo estranho no peito. Não exatamente felicidade. Mas algo próximo. Justiça, talvez. A gente mostra isso pra ele. Eu acho que a gente deixa ele descobrir sozinho, Eleanor disse. Deixa ele viver na fantasia só mais um pouquinho. Até ela esvaziar o que sobrou das contas dele e desaparecer no meio da noite. Vocês são cruéis. A gente aprendeu com o melhor. O bebê nasceu numa terça de manhã. 3 semanas antes do previsto. Pequena mas saudável. 10 dedos. 10 dedinhos. Pulmões que funcionavam perfeitamente, a julgar pelos gritos. Caroline assegurou. Olhou nos olhos da filha. E sentiu algo quebrar e se refazer dentro dela. Sofia, ela sussurrou. Seu nome é Sofia. Eleanor estava ali. Diane também. Nenhum sinal de Marcus. Ele não tinha direito de visitação. Não depois de tudo que tinha sido provado. Ela é perfeita, Diane disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela é. E era. Perfeita e inteiramente dela. Nenhuma parte de Marcus. Nenhuma parte daquela vida antiga. Apenas Caroline e Sofia e o futuro que elas iam construir juntas. 6 meses depois, Caroline estava no tribunal pela última vez. O divórcio foi finalizado. Os termos foram generosos. Para ela. Custódia completa de Sofia. Marcus tinha visitação supervisionada 2 vezes por mês. Se ele quisesse usar. Ele nunca quis. Pensão alimentícia. Pensão para criança. E 60% dos ativos restantes de Marcus. O que não era muito, depois que os advogados terminaram. Depois que as multas criminais foram pagas. Depois que Vanessa desapareceu com o último milhão que ela conseguiu tirar dele. Marcus estava na falência. Vivendo num apartamento de 1 quarto. Trabalhando num emprego comum pela primeira vez na vida. Caroline? Ela estava bem. Mais que bem. Ela tinha pegado o dinheiro do acordo e começado a própria empresa. Consultoria de investimentos. Em 6 meses, ela tinha 20 clientes. Em 1 ano, 50. Ela era boa nisso. Melhor que Marcus jamais foi. E toda noite, ela voltava para casa. Não para a mansão.
para um apartamento aconchegante em Darien. Perto da mãe. Perto de Diane. Perto de tudo que importava. Sofia a cumprimentava com um sorriso. Aquele sorriso banguela de bebê que fazia tudo valer a pena. Oi, meu amor. Caroline a pegava no colo. A mamãe te ama tanto. E era verdade. Cada palavra. Marcos tinha tentado quebrar ela. Tinha tentado roubar tudo. Mas no fim, ele só tinha dado para ela a coisa mais preciosa que ela já teve. Liberdade. Então, o que você acha? 20 passos foram tudo que precisou para destruir um casamento. Mas só um único passo. O primeiro foi necessário para reconstruir uma vida inteira. Marcos Ashford pensou que era o mais esperto da sala. Pensou que podia planejar cada detalhe, manipular cada pessoa, esconder cada centavo. Ele esqueceu de uma coisa. Nunca subestime uma mulher que tem tudo a perder e nada mais a temer. Se você gostou dessa história, se você torceu para Caroline, se você sentiu cada segundo dessa vingança, deixa aquele like aí embaixo. Se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você teria feito diferente? Teria perdoado? Ou teria ido até o fim, igual a Caroline? Porque no final das contas, essa não é só uma história sobre traição. É uma história sobre força. Sobre escolher você mesmo quando o mundo inteiro te diz para ficar quieta. E às vezes a melhor vingança não é apenas sobreviver. É prosperar. Até a próxima, pessoal. E lembrem, diamantes podem ser roubados. Mas a força dentro de você, essa ninguém nunca vai conseguir tirar. Tchau.